praticam a obsessão ali no início e vai devagarinho caminhando para a subjugação. Subjugação começa a atuar na vontade do camarada. E aí a gente vê esses absurdos entre os multibilionários que existem no planeta Terra. Não é possível, esse cara está perdido. Você olha, a gente sente dó. Tem alguns casos que eu não vou entrar aqui, vocês dão uma pesquisada, mas esse cara não está legal, ele está com problema, você não está bem, está doente. Está doente. O excesso é um perigo e as pessoas acham que não. E assim que perdem a alma. Assim é uma das maneiras de perder a alma. Já pensou? Você perder a sua alma, que é o perdidinho. É como um drogado, né? Como um bebum, sabe? O bêbado não tem dono, todo mundo leva. Ah, eu só bebo socialmente, mas está bêbado. Então você está sob comando, irmão. Já vai sendo escravizado. Aquela jogadinha que a gente conhece, manjada. Depois não entende por que é infeliz. Ah, eu não estou legal. Ele não consegue entender, mas ele caiu no mecanismo do marketing, da boiada, enfim, do gado, né, sendo conduzidos aí, na verdade, finais de semana no Brasil é churrasco, é bebida, tudo bem, eu não tenho nada contra, mas tem que ter consciência que o risco é enorme, e tornam-se escravos. Quando percebem, já é tarde. Não é fácil sair dessas prisões mentais, muitas vezes levam aí, muitas vezes, algumas reencarnações. Não é fácil. Não é fácil. Mas gente que complica. A complexidade leva para a decadência. A simplicidade funciona. A simplicidade funciona. A complexidade leva para a decadência. A ausência do bem, ela cria uma consciência coletiva interessante como ela trabalha. E que acaba envolvendo multidões. Exemplo, o Brasil foi apontado recentemente, segundo a revista Você RH, o país mais ansioso do planeta. Eu falei, cara, a pátria do Evangelho é a mais ansiosa do planeta. Poderia ser a Ucrânia, né? Porque a ansiedade é excesso de futuro, preocupações com o futuro. Não é a Ucrânia, que está lá passando por um conflito. É o Brasil, não. Sabendo que a ansiedade tem relação com medo de perder algo, ou medo de deixar de conquistar algo geralmente material. Eu nunca vi alguém ansioso para conquistar algo espiritual, um progresso. Você não vê. Você vê atrás de coisas materiais. E aí, esse medo tem relação com o apego. Jesus disse, mas a gente tem dificuldade para ouvir, né? E disse há muito tempo atrás, não andeis ansiosos por coisa alguma, olhai os lírios do campo. Aí vocês complementam pesquisando nos evangelhos, na Bíblia. Mas eu guardo muito essa parte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai os lírios do campo. E aí, vamos aqui com algumas perguntas interessantes. Eu sei que muitas educações, muitas escolas não ensinaram a gente perguntar, porque tinham interesse, né? Porque quando você pergunta, você evolui, você chega próximo da verdade, né? Enfim. Já comentei aqui, nunca fiz nenhuma prova que as respostas viessem prontas e eu tivesse que elaborar perguntas na escola nenhuma. Então, eu fui treinadinho para responder. Sabe? Treinadinho, as provinhas decoradas, aquela coisa, né? Sendo conduzido, alguém determinava isso. Oh, meu Deus, chegou a hora de mudar. Nós estamos chegando próximo da regeneração. Temos que fazer perguntas. Então, uma pergunta interessante. Ontem, no passado, a gente corria atrás do quê? Porque todo mundo fala, eu estou correndo. Mas no passado a gente corria atrás do quê? Hoje, a gente corre atrás do quê? E amanhã nós vamos correr atrás do quê? Sempre correndo atrás do quê? Uma corrida que não tem fim. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, e nunca está satisfeito. Eu estou falando em termos materiais, hein? Essa busca por evolução moral, ela é infinita. Aí a gente tem que buscar continuamente. É um insatisfeito em tempo integral. O cara é insatisfeito, ele tende uma lamentação. Lembrando, a ansiedade mata mais que o cigarro. A ansiedade fala, eu não fumo, eu não bebo, mas ser ansioso, então, cara, você é um forte candidato. Não, não. Controlar a ansiedade
exige muito autoconhecimento. E poucas pessoas se dedicam a se autoconhecer. Porque com autoconhecimento, aí eu tenho autocontrole, eu tenho autoconfiança. Mas além do autoconhecimento, olha bem, para controlar a ansiedade é necessário também a concentração e a motivação. Esse tipo de transtorno de ansiedade é muito prejudicial ao indivíduo. Eu falo isso que a matéria provoca isso. A matéria tem relação com a matéria. Dentre os riscos de ansiedade estão a chance aumentada de depressão e de isolamento social. Esse sentimento de correria, de ansiedade, é uma resposta natural do ser humano perante alguns fatores. Entretanto, dependendo do nível de ansiedade, pode causar gastrite, úlceras, taquicardia, hipertensão e alergias. Não é brincadeira. E quem sofre de ansiedade geralmente se vê tomado por pensamentos negativos. Olha, se não bastasse tudo que eu comentei, vem o camarada fica, a mente dele é invadida por pensamentos negativos. E como ele está correndo, ele não para revisar, ele não volta para o departamento eu para limpar a mente. É uma coisa, é uma doença mesmo, viu? Pessoas com ansiedade estão pessimistas, geralmente. Não estou, por favor, não que a pessoa pessimista seja ansiosa. Elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não tenha nenhuma evidência apontando. E ele quer resolver tudo e, ao mesmo tempo, sem muitas vezes um plano algum. E os pensamentos surgem e arrasta de alguma forma a pessoa para um furacão de emoções. É perigoso. Eu estou falando do brasileiro, de maneira geral. Nós somos campeões. São campeões. Que beleza, o Brasil é campeão. E ansiedade. É uma notícia nada positiva. Né? Uma lembrança, e acaba trazendo aí uma lembrança que surgiu, um mal entendido do passado, traz à tona, começa a surgir discussões. É muito comum, alguns casais têm, eu tenho conversado com muitos amigos, eles falam, pô, do nada surge ali, tem sentido, né? Perceberam? Acaba trazendo coisas do passado, já coisa que já foi resolvido, mas que possivelmente não foi bem ressignificado, né, na mente dela. E alternativas para amenizar é detectar a causa da ansiedade, orar, meditar, caminhar, fazer exercício. Eu estou aqui resumindo, hein? Não é tão simples assim. Mas, em último caso, procure um psicólogo, um especialista. E, em suma, se perder nessa área é razoavelmente fácil, viu? Está aqui talvez uma das mais importantes tentações que tem batido aqui na pátria do Evangelho, que acaba nos desviando da prioridade que deveria ser desapegar e evoluir moralmente. E aí, até quando nós vamos ficar comparando o que temos com o que o outro tem? Cada um tem a sua vida. Hoje, de repente, você nasceu para passar pela prova de ser rico. A outra você vai nascer pobre. Qual é o problema? Nós vamos ter várias vidas. Né? Até quando esse orgulho, esse egoísmo e a própria inveja que vem junto com isso irão predominar nas mentes da humanidade, hein? Depende de nós, somente de nós. Aí eu quero deixar uma perguntinha aqui. Se aparecesse uma lâmpada de Aladim, sabe aquela lâmpada de Aladim que rolava em filmes no passado? E você esfregasse a lâmpada e saísse o gênio e você pudesse pedir a realização de 3 desejos. O que você pediria? Não tem dúvida que a maior parte dos brasileiros pediria o quê, hein? Você vê pelas filas das casas lotéricas, eu não preciso responder. Mas reflita um pouco. Será que a maioria diria: se eu ganhar, se eu ganhar bastante dinheiro, eu vou ajudar uma comunidade nordestina, comunidade africana, vou resolver aqui o problema de moradores de rua de Bauru, a fome na minha cidade vai eliminar? Será que desejariam isto? É uma pergunta. Mas esse tipo de perguntas é uma forma de detectar quais são os nossos propósitos de vida. Nessas respostas íntimas, você detecta o nível de espiritualidade que você se encontra, uma vez que ainda não existe um medidor para ver o teu nível, a tua inteligência moral nesse sentido.
Nós estamos falando aqui em prioridades. Nós sabemos que quando abraçamos o caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou, todas as necessidades materiais são atendidas e vem de acréscimo. Eu digo necessidades conforme a necessidade, o necessário. Agora, a gente tende a ser invertido, pois invertemos as ordens, buscamos as coisas do mundo primeiro e deixamos os princípios cristãos em segundo plano, de maneira geral, tem as exceções. E o pior, nós queremos ser felizes com isso. Ingenuidade, é ingenuidade das grandes. As pessoas, de maneira geral, têm o hábito de relacionar riqueza com felicidade. Tipo, o cara é pobre, então ele é infeliz. Onde vem isso? É alguma crença, paradigma que foi a sociedade foi criando, passado de família para família. O cara é rico, então é feliz. Com isso, nós contribuímos com esse padrão mental coletivo. E se fosse assim, o rico não teria ansiedade, não teria depressão, não teria problema de saúde física, mental, e talvez o rico nem morreria. Estou brincando. É uma ingenuidade pensar isso. Lógico que não é pecado ter sonhos materiais. Por favor, eu estou aqui equilibrando. É importante no plano que nós estamos, né? Lutar pelo material, mas volto a enfatizar o necessário. Não pode, pela terceira vez, não pode ser prioridade número 1. Eu tenho 4 minutos. Para contar uma historinha. Conta uma lenda que uma jovem mulher de uma certa aldeia foi buscar água na fonte. E quando ela se abaixou, debruçou sobre a fonte, ela viu de imediato uma laranja no fundo da água. Rapidamente tentou pegar a laranja, mas percebeu que a fruta desapareceu. Ela afastou-se um pouco, a água da fonte normalizou e a laranja voltou a aparecer. Ela tentou de novo e nada. Em face disto, ela resolveu secar a fonte. Pô, vou secar, eu vou encontrar essa fruta, essa laranja. E ao fazer isso, ela detectou que não havia laranja nenhuma no fundo da fonte. Ao levantar a cabeça, é simbólico, hein? Olhar lá para cima, né? Ergueu, ela viu que tinha ali sobre a cabeça dela um galho com uma laranja, que era uma reflexão da fruta naquela fonte de água. O que a gente pode tirar dessa lenda? Todos nós queremos ser felizes, mas geralmente não sabemos onde encontrar a felicidade. Podemos procurá-la no fundo de uma fonte de água, que é uma ilusão, essa felicidade pura que Jesus pregou. Ou olhar para o alto. E Jesus deu a dica quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é olhar para o alto. Olhar para o alto. Né? Mas passam anos e passam mais anos e temos dificuldade em ouvir, em compreender essa fala de Jesus. Por quê? E aqui fica uma contribuição. Por quê? Uma contribuição do Santo Agostinho. Mas vamos parar para pensar, por que a gente não olha para o alto, hein? Será que é questão educacional? Meu pai era assim, meu avô era assim, por que eu tenho que olhar para cima? Quando que a gente vai se desvincular? Quando que a gente vai se posicionar com o nosso eu? Eu estou assim, eu estou assim, ou melhor dizendo. Quando? Essas prisões mentais. Mas vamos trazer o Santo Agostinho para finalizar. Ele deixou uma contribuição maravilhosa, dizendo, Santo Agostinho, Padre Argel, que morou em Milão, olha a frase dele. Fizeste-nos para ti. Fizeste-nos para ti. Ó Deus, e nosso coração permanecerá sempre inquieto até repousar em ti. O nosso coração permanecerá sempre inquieto. Aí, quem tem um coração inquieto, ansioso, sempre inquieto até repousar em ti. Portanto, é para lá que a gente tem que ir. Tudo bem? Olha, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Espero que o grupo coloque algo em prática nesse sentido, nem que seja 1 milímetro. E que todos tenham uma extraordinária semana, com a graça de Deus. Muito obrigado. Então vamos passar agora a palavras do Dr. Deolino, suas orientações, o seu carinho para com todos nós. André, por favor. Assim nos entregarmos
a Deus e a Jesus, para que temos nós a condição de entender o quanto importante é irmos gradativamente nos desprendendo dos bens terrenos. Bens esses que servem para poder saciar as nossas necessidades da vida material, onde temos aí ainda por apego uma busca constante pelas riquezas, pelos bens, até mesmo pelo supérfluo, do qual, assim, muitas das vezes colocamos dentro dos nossos lares, através de aparelhos eletroeletrônicos e assim sucessivamente, e aonde valorizamos a tal ponto de que muitas das vezes esquecemos até de que existe seres humanos que convivem conosco, porque giramos em torno daquilo da qual tanto nos sacia dentro do satisfazer o ego, do qual cada um assim carrega consigo, que é o de ter. E acredita que o ter vale muito mais do que o ser, sendo que o ser tem que ser muito mais valorizado, porque dentro do ser estaremos nós também a gerar harmonia junto com os outros, das quais assim convivemos, porque é a nossa realidade do qual nos encontramos, e não ficarmos iludidos diariamente, achando que a alegria faz parte apenas das riquezas financeiras e dos bens, muitas das vezes, que ostentamos em nossas vidas. Valorizamos muito mais o elo da convivência com o nosso próximo. E valorizamos muito mais o nosso eu interior como sendo um ser muito mais atencioso, compreensivo e amoroso. Valorizando, assim, o contexto da convivência, que é aquilo da qual tanto necessitamos para podermos, assim, termos esse progresso dentro deste crescimento espiritual da vida. E aonde o ter é uma grande prova, porque é ali também que temos que exercitar algo da qual vem a nos impulsionar a viver com o necessário, porque com o necessário temos nós condições de assim nos desapegarmos de forma muito mais rápida das coisas da vida. Então, olhemos um pouco mais para nós mesmos. Valorizemos muito mais este ser, do qual faz parte de nossas vidas. Então, nós pedimos assim a Deus de que, nesse momento fraterno, do qual assim nos encontramos, possamos nos colocarmos receptivos a todos esses fluidos dos quais assim o Pai está a nos oferecer. Possamos junto a Ele nos alimentarmos de forma simples, para que sintamos o bem-estar, sintamos a alegria, despertemos em nós a esperança, que tem sempre que tocar as nossas vidas. E nos portemos diariamente com muita simplicidade e respeito
para consigo e para com o seu próximo. Porque assim estaremos nós a aprendermos no cotidiano da vida esse despertar e viver um pouco mais de espiritualidade no nosso dia a dia, não deixando apenas com que os princípios da vida material assim tenha a sua predominância. Então, entreguemos-nos nós assim a Jesus nesse momento, em oração simples, para que Ele possa agir sobre cada um de nós. Oremos. Então, assim que a luz do divino e amado Mestre estejais presente, assim no coração de todos. Que assim seja, né? Que assim seja. Obrigado. Obrigado, Dentemar. Nós que agradecemos, doutor, pelas palavras carinhosas nesta noite. Vamos, então, passar as nossas vibrações com o nosso carinho, pedindo a Jesus que permita todos os nossos irmãos, com os nomes postados no grupo, que atravessam dificuldades e necessidades, os enfermos, que sejam abençoados e iluminados pela essa energia, esse amor que Jesus tem por nós. Que Jesus conceda neste momento, através da medicina espiritual, presente junto conosco, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, abençoe a todos nós no grupo, e com os nomes postados também, que não puderam estar presentes, sejam abençoados, iluminados por este carinho maravilhoso que Jesus reserva a todos nós. Esta energia, esta luz, nos fortaleça. Essa luz abra os nossos caminhos. Seja fonte viva em nossos corações para as nossas correções, dos nossos percursos, dos nossos caminhos, e possamos estar mais próximos dele, sendo abençoados, iluminados com este carinho maravilhoso. Esta luz nos abençoe a semana, os nossos lares, e também, Jesus, pedir para todos os nossos irmãos, independente se estão no grupo ou não, se estão com os nomes postados, irmãos que atravessam dificuldades, que sejam abençoados e iluminados neste momento, pelo seu amor. E também, Pai, te pedimos que abençoe e ilumine os dirigentes da nossa nação, a pátria do Evangelho, que ela seja iluminada pela sua luz, pelo seu carinho, e que os dirigentes possam ser abençoados, iluminados, fazer o melhor por todos nós. Que a tua paz nos envolva e nos abençoe neste momento, Jesus. E assim, Pai,
agradecendo tudo que faz por nós. Faremos agora a prece de Cáritas para completar o nosso agradecimento a Ti, Jesus, que tanto amor e carinho nos traz. Pediria que a Dona Isolda pudesse fazer essa oração para nós, Dona Isolda. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, Senhor, desses ensinamentos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permite os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a luz de chegar ao progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus por esta oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Pediria que agora todos se recolham, pelo menos por 10 minutos, com as suas águas, em aposentos aí íntimos, para que a espiritualidade, a medicina da nossa casa, possa completar o atendimento de cada um de nós. Né? Agradecendo a este momento maravilhoso que nos foi proporcionado por Jesus, por este momento onde podemos estabelecer um pouco mais de conhecimento. Jesus abençoe a todos nós. Jesus ilumine a nossa semana. Que tenhamos uma semana de vitórias e de grandes realizações. Que assim seja. Boa noite a todos.